Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui num novo cenário improvisado novamente. Hoje não faremos lá fora porque está chovendo, mas no próximo vídeo retornaremos e no próximo vídeo já falaremos de coisas polêmicas. Paulo vai citar ali uma passagem bem citada aí por pessoas que não gostam de gays e vai ser na próxima passagem aí que ele vai falar da depravação dos homens. Nessa carta aos Romanos. A gente está falando então aqui de uma carta que Paulo escreveu a pessoas de Roma, uma certa comunidade que vivia naquele tempo, há 2000 anos atrás, na cidade de Roma. Entender esse contexto histórico nos ajuda porque que ele vai citar esses caras depravados, entre outras coisas, é só um detalhe polêmico, mas não é sobre isso que Paulo fala nessa carta. Então, a temática dessa carta a gente já recapitulou no vídeo passado. O Paulo ele quer visitar essas pessoas, porque a fé dessas pessoas se tornou popular, reconhecida ali no meio do Oriente Médio, do lugar que a gente sabe que Paulo viveu, etc. E Paulo sente o desejo, escuta falar muito daquela comunidade, sente o desejo de ir até lá visitar, inclusive, eles, para conseguir contribuir, agregar no ensinamento, numa palavra, numa transmissão de dom, né? Um compartilhamento de dons espirituais. A gente falou sobre isso no último vídeo. Se você não assistiu, assista, que é muito bom. E aqui a gente vai prosseguir então numa passagem bem breve, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 16, que fala assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a gente vai falar rapidamente sobre isso aqui, que é o tema de hoje, e no próximo a gente vai falar então desses temas mais polêmicos, então se preparem. Mas aqui hoje Paulo já começa falando ali, depois dessa saudação, depois de explicar que queria ir visitar aquela galera de Roma, ele fala aqui que ele não se envergonha do evangelho. E esse é um ponto muito particular, muito específico, tá? Porque o que a gente imagina hoje que é se envergonhar do evangelho? Então a gente criou toda uma comunidade ali histórica, tem uma explicação histórica, tá, galera? Do porquê, como surgiu a igreja, né? Desde a católica até o movimento protestante, o que a gente conhece hoje como igreja evangélica. Então a gente tem uma certa caricatura ali do que é um evangélico, do que é um crente hoje, né? E pode ser que um cara se envergonhe hoje de chegar em algum ambiente e se declarar como crente, porque normalmente ele, na visão estereotipada, eu estou exagerando aqui, é óbvio, mas normalmente são pessoas ali vestidas de uma certa forma, mais formal, fala de um jeito diferente, tem um linguajar, uma saudação, um jeito de se cumprimentar, tudo um estereótipo de pessoas que se identificam como crentes, como pertencentes à igreja, etc. Talvez muitas pessoas realmente sofrem por serem assim, por serem, se quererem se fazer diferente, elas realmente sofrem um certo tipo de marginalização, um certo tipo de bullying, e talvez elas se envergonhem ali de se vincular ao evangelho, eventualmente se declarar crente ou não. Não é dessa vergonha que Paulo está falando aqui, cara, porque o evangelho de verdade, aí que tá. O evangelho que ele é passível de se envergonhar é o evangelho de Jesus. Qual que é o evangelho de Jesus? A palavra evangelho, como eu já disse, significa boa notícia, boa nova, novidade, beleza? E a novidade daquela época que Paulo queria contribuir com os romanos, pregar aos romanos, comunicar aos romanos, era que Jesus, aquele cara de Nazaré, como eu já disse nos vídeos anteriores, aquele cara simples, que não veio de uma linhagem de reis, ele veio sim da descendência de Davi, mas na época dele, ele era um Zé Ninguém, ninguém conhecia ele, ele morava numa cidade chamada Nazaré, que era uma da periferia, não era Jerusalém, não era capital, não era São Paulo da vida, era uma cidade... se a gente puder fazer uma semelhança, com todo respeito às cidades do Nordeste, que é linda, tem toda uma história, são maravilhosas, com certeza, mas são umas cidades que são um pouco vistas. Ninguém fala da Paraíba no Jornal Nacional, ninguém fala do Amazonas no Jornal Nacional, não sei fala da Floresta, ninguém fala Boa Vista em Acre, ninguém fala, cara.
Assim era Nazaré. Era uma cidade que ninguém ouvia falar de alguém que veio de lá, não era noticiário em nenhum lugar. Jerusalém era a capital, mas Jesus veio de Nazaré. Jesus veio de Nazaré. Quem é esse cara? Era um carpinteiro, ele não tem o pedigree social. E é o evangelho, a boa notícia é que esse cara foi levantado. O cara que era um Zé Ninguém, que era o comum, ele foi o exaltado, o mais alto dos céus. Ele foi o escolhido de Deus para ser ressuscitado diante dos mortos. A boa notícia é que Jesus ressuscitou diante dos mortos. Nunca esqueçam disso, cara. A boa notícia não é nem que Jesus veio ao mundo, não é nem que Jesus fez milagres. A boa notícia é que ele foi coroado. A glória de Jesus é que nem a morte foi capaz de detê-lo. Aquele cara simples, aquele cara que ninguém sabia quem era, foi vestido de poder e nem a morte foi capaz de detê-lo. Esse é o evangelho. Ele morreu por nós, ele morreu por tudo. Esse é o evangelho. Ele foi ressuscitado. Beleza? Então, é desse evangelho que Paulo não se vergonha, ele está dizendo aqui. Não é de um evangelho de uma supremacia crente que se diz os donos da palavra, os donos da verdade de Deus e sabem que é Deus e subjugam qualquer outra pessoa que talvez não ande como eles, não falem como eles. Não é um evangelho de uma comunidade que demoniza outras religiões por não serem como a religião deles, não entenderem Deus da forma que eles entendem. Não é esse o evangelho de Jesus, cara. Não é esse o evangelho de supremacia, de donos da razão, donos da verdade. Não é. O evangelho de Jesus é de um cara simples, que não tinha status social e que aparentemente andou com pessoas, do ponto de vista da religião, eram bem suspeitas, eram talvez pessoas não dignas de se andar, de se comer. Era um cara que, do ponto de vista da religião, não seguiu certinho os preceitos, os rituais, deixava a desejar em muitos aspectos ali, e foi chamada a atenção muitas vezes por causa disso. Então o evangelho de Jesus é isso, cara. O poder da salvação é essa inversão de valores que eu já comentei com vocês na aula passada. O evangelho, a boa notícia é que o Jesus de Nazaré, esse foi assunto aos céus, esse foi coroado de glória, esse foi ressurreto, foi ressuscitado diante dos mortos. Essa pessoa que para a religião não serviu, foi por isso que mataram ele, e para a sociedade como um todo, até na própria cidade dele, as pessoas não davam muita credibilidade não. Em Nazaré, depois vocês vão ver mais para frente também, quando a gente for falar um pouco dos evangelhos sinóticos ali, vocês vão ver que Jesus não tinha credibilidade na própria cidade dele, cara. Nazaré. As pessoas olhavam ele e falavam, mas esse cara aí não é o filho de José, o carpinteiro, nasceu da Maria e tal, teve todo aquele escândalo lá, falou que ela era virgem, uma história estranha e tal. Então Jesus, ele sempre já foi ali suspeito ali de que desde o nascimento dele não era uma coisa bem vista, entende? Não era uma pessoa bem vista. Jesus, é esse Jesus que ressuscitou, essa é a boa notícia. Essa é a notícia que Paulo não se envergonha. É o contrário do mundo, eu já falei sobre isso. Qual que é a lógica do mundo? É explícita, a gente vê. Você vai em qualquer favela hoje no Brasil, o que as pessoas valorizam? As pessoas que não têm dinheiro, vêm de bairros pobres, humildes, necessitários, precários. O que elas valorizam lá? É o status, é o poder, é a imagem. Beleza? O moleque que ele cresce na favela, ele tem que pegar um busão, sai daquele lugar todo sujo, todo sem estrutura e vai para um lugar bonito, limpo, com pessoas com dinheiro, com uma roupa cheirosa, bonita, comendo bem. O que ele automaticamente se sente? Inferiorizado, descartado, esquecido. E é inconsciente, mas ele cresce assim. E aí o que ele vai fazer na adolescência dele? Ele pega, compra um tênis com um logo desse tamanho, uma camiseta com uma faixa escrita marca aqui, para mostrar que ele tem valor nessa sociedade, porque a lógica dessa sociedade é você
ter o status, é você ter o poder, é você ser alguém, é você ter habilidade, é você falar bem, é você ter estudo, é você frequentar tal lugar, comer em tal lugar, tal restaurante, não sei o que lá. Essa é a lógica do mundo, esse é o sistema do mundo, mas o evangelho é o inverso disso. O evangelho é que o homem Jesus ressuscitou dentre dos mortos. Não foi o Nero que ressuscitou dentre dos mortos. Não foi Calígula que ressuscitou. Herodes, não foi Alexandre o Grande. Não foi nem um dos sacerdotes, sumo sacerdote da Alta Jerusalém naquela época de Jesus. Não foi nenhum homem que aparentemente o mundo valorizaria. Não foi o Cristiano Ronaldo, Neymar. Pessoa sabe que você olha e fala, caraca, esse cara é monstro, olha o que ele faz. Ó. Não, foi um cara simples. Foi um cara que olhava as pessoas ao redor dele, incluindo aquelas pessoas que ninguém queria olhar, e estendia a mão. Ia comer junto. E não se envergonhava deles também. É desse cara que a gente tem que saber que é realmente o valor inverso do mundo. A sabedoria de Deus confunde os sábios desse mundo. Porque a sabedoria de Deus é esse paradoxo, é essa controvérsia. Não faz sentido para esse mundo aqui dos homens, dessa luta de ego diária que existe, não faz sentido nenhum. O evangelho é loucura você acreditar nisso aqui, mas é isso que Paulo está falando, que ele não se envergonha desse evangelho. Ele não está remetendo ao que eu falei já de novo, a um status de supremacia que a religião sempre vai ter. Não é só a religião cristã, mas a religião ela sempre vai falar o que eu acredito é verdade, eu sei quem é Deus, e para você encontrar Deus você vai ter que fazer parte aqui, porque eu acho que aquela outra não é tão boa. Inclusive na religião cristã, eles brigam entre si para falar a minha igreja que é certa, essa doutrina aqui, aquela outra lá, é melhor você não ir, porque aquela é mais vinculada com Satanás do que você imagina. Então eles ficam se batendo, porque eles querem ser o certo, eles querem ser o dono da razão, eles querem ter esse status que o mundo sempre vai alimentar, essa é a lógica do mundo, mas Jesus, ele acaba com tudo isso, ele joga por terra, cara. E é disso que Paulo está falando quando ele fala, eu não me envergonho dessa simplicidade, dessa não necessidade de ser a pessoa correta, de ser o dono da razão, de ser a pessoa valorizada. Paulo não se envergonha disso, assim como Jesus não se envergonhou, cara, de ser simples como ele é. Ele não tentou na vida dele de nenhuma forma conquistar outros lugares, ele foi simples. E as pessoas não conseguiam lidar com essa simplicidade dele. E foi por isso que ele foi morto. Então, é isso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que ele não se envergonha desse evangelho. Esse é o principal ponto. E aí ele fala o porquê. Por que disso? Porque é essa simplicidade, essa inversão de valores que traz o poder de Deus para a salvação. É isso que salva a gente, cara. É isso que salva do nosso ego, da nossa ânsia de ser visto, de ser reconhecido, de ser importante. Sabe, que faz a gente ir se enganando na vida, correndo atrás de coisas que no fundo a gente nem sabe o porquê, que não nos faz bem, que nos traz a real felicidade, mas é o que o mundo espera da gente, então a gente vai ir fazendo também, vai querendo ganhar dinheiro, querendo ter uma carreira boa, ser bem sucedido, não sei o que lá. Essa salvação de Deus é da gente mesmo, cara, dessa necessidade de ser visto, de ser alguém na vida. Jesus quer salvar, Deus quer trazer essa salvação desse paradoxo, para que a gente seja igual a Jesus, simples. Não estou falando isso para você não trabalhar, não querer resolver seus problemas financeiros, não é isso, cara. Mas dessa necessidade, dessa ânsia do ego de querer se provar, se valer, ser legitimado. Não, Deus quer salvar a gente disso primordialmente, beleza? Para todo aquele que crê, Então, se você acreditar nisso, exige um ato, um passo de confiança, de coragem absurdo, que não tô falando, é uma loucura, cara. Você vai chegar em qualquer lugar no mundo que alimenta, que valoriza você ser um cara bem, né? O cara que fala bem, o cara com autoestima elevada, o cara que chega firme. E você chegar em algum lugar e fala, cara, eu não valorizo isso, para mim não é o mais importante não. Se você chegar em qualquer lugar e falar isso,
talvez vai ser motivo de chacota, vai ser motivo de desdém, de desprezo. Talvez, se você não tiver agarrado na fé convicta, nessa crença de que isso é que vai te salvar de você mesmo, talvez você se envergonhe. Então, por isso que Paulo falou que ele não se envergonha, porque é esse que é o poder da salvação para todas essas pessoas que crê. Todo aquele que crê, que tem certeza, que tem a convicção, que deixou isso germinar, criar raízes dentro do seu coração através de experiências, através de dúvidas e de vai e volta. Agora eu tenho certeza, agora eu não sei tanto. É só criando essa raiz que você tem essa fé, essa certeza, essa convicção de que essa é a verdadeira salvação. É esse poder, é o evangelho, a simplicidade, a inversão dos valores, é a figura de Jesus, é a pessoa de Jesus, é a vida de Jesus. Olha a vida de Jesus. O que ele fez, o que ele correu atrás, o que ele valorizou, o que ele falou. Você não vê que não faz sentido nenhum com o resto do mundo inteiro. É por isso que esse livro perdura até hoje, porque isso aqui é uma loucura, cara. Todos os outros livros que valorizam, que falam de coisas grandes, eles ficam ali com status, depois voltam. Aí depois aparece um que é melhor, outro que é mais esclarecido, mas essa doideira aqui, nenhuma literatura, nem a romana, nem a grega, nem a chinesa, nem a indiana, qualquer livro que você tentar achar sabedoria vai ser tão profunda e verdadeira quanto essa, porque isso aqui é loucura, isso deixa a gente até hoje, meu Deus, o que ele tá falando? Quem esse cara é Jesus? Que falou que a simplicidade é que é valorizada. Falou que se doar para o outro é que é melhor. Servir, quem serve é aquele que é o maior. Que loucura é essa? Foi todas essas coisas que Jesus falou, cara, que ele viveu. Essa é a simplicidade, esse é o evangelho. Essa é a notícia boa, é a inversão do mundo que você conhece, cara. É a inversão do mundo que você conhece. E aí quem crê nisso já está salvo. Ele fala que não só o judeu que vem primeiro, mas também o grego. Também o grego. O grego que ele abre aqui significa toda a pessoa que não é judeu. No caso ele estava falando para Roma, mas a Grécia tinha essa etnia ali mais disseminada, né? Era as pessoas... é como se a gente fosse falar assim, o gringo, né? Quando a gente fala gringo, a gente está falando o americano, o europeu, o alemão, o italiano. É um gringo, uma pessoa de outro país. É a mesma coisa que falar grego, tá? Pessoas que não eram do povo judeu, eram gregos. E aí ele está falando que não só os judeus que já tinham essa revelação, a gente volta lá para o vídeo anterior, pessoas que faziam parte dessa expectativa, que já sabiam dessa tradição, de que viria um Messias para a salvação de todo mundo. Não só essas pessoas que já esperavam por isso, mas também o grego que não fazia ideia, cara. O grego é eu e você, uma pessoa que chegou perdido ali no busão, na viagem, já sentou na janelinha do nada. É isso que aconteceu com a gente, cara. A gente chegou no busão agora e já sentou na janela. Não foi nem porque a gente quis não, mas já estamos ali curtindo a viagem, sem nem saber para onde que a gente está indo. Esse é o grego, cara. É uma pessoa que não tinha informação de nada. Eu e você. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus se revela no evangelho, nessa simplicidade, nessa inversão de valores, nisso que o mundo não corre atrás, não valoriza, não coloca na propaganda da TV, de carros, de marcas, de qualquer propaganda. Se você vê uma propaganda, um marketing hoje, o que é um marketing? Eles jogam com aquilo que a gente quer, com os nossos sentimentos mais profundos e inconscientes. Toda propaganda hoje, se você ver o que é a propaganda hoje, você vai ver qual que é o sistema do mundo. É poder, é imagem, é status, é beleza. E o evangelho de Deus, a simplicidade de Deus, é a inversão disso. É a não necessidade disso. Não é que isso não é bom, mas é que não é o importante. Não é valorizado, superestimado, idolatrado. E o ser humano hoje, o sistema que a gente vive hoje, cada vez mais idolatra, endeusa esse tipo de sentimento, de valorização, de etiqueta, de falar aqui eu estive, esse carimbo, de falar isso aqui é valioso, isso aqui é valioso. Para o mundo, o que é valioso não é valioso para Deus. Lembrem-se disso, cara. Lembrem-se disso. Tá bom?
Então a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? Essa inversão de valores. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, de novo, para o justo viver, como que o justo vive? A pessoa justa, que recebe a justiça de Deus, como que ela pode viver? Se sustentar, sobreviver nesse mundo que tem essa loucura de valores aí. É só através da fé, só através da convicção, dessa certeza que tem que criar raízes dentro de você, tem que se aprofundar na sua alma, no seu espírito, para que você a cada momento, a cada gesto, a cada situação, a cada turbulência, a cada problema, a cada insulto, a cada desprezo, você tenha essa raiz, cara, onde você pode se agarrar. Se você não tiver essa raiz, o justo não vive. É por isso que ele fala que o justo vive pela fé. Fé em quê? Convicção em quê? Convicção nessa simplicidade, cara. Você tem que crer firmemente na pessoa de Jesus, no Evangelho, na boa notícia de que o cara simples, que não quis se promover, que não quis ser rei, que não quis ser exaltado, ele não fez essa questão, cara. O cara simples sobreviveu à morte. Não é qualquer coisa não, cara. Ele não só fez grandes milagres, ele não só fez coisas absurdas a ponto das pessoas que tinham status lá olhar, ter que realmente parar e falar, cara, tá acontecendo alguma coisa ali em Nazaré com aquelas pessoas ali. É como se a Rede Globo fosse obrigada a se infiltrar lá numa cidade do Nordeste para entrevistar alguém que todo mundo tá falando e aparentemente esse alguém nunca foi alguém para ninguém nunca ouviu falar dele e do nada ele surgiu. Eles foram obrigados a olhar para Jesus e saber o que estava acontecendo. E aí, como Jesus não quis jogar o jogo do mundo, não valorizou o que é valioso para o mundo, aconteceu o que você já sabe, cara. Ele foi assassinado. Esse é o Evangelho. Um cara que não quis jogar o jogo do mundo, não quis se promover, não quis entrar na dança. Não quis entrar na dança. Beleza? E tendo fé nisso, é que você vai viver diante desse mundo que tá um caos, cada vez mais caos, cada vez mais deixando você angustiado, cada vez mais deixando você deprimido, porque você não entende o seu valor, você não se reconhece como legítimo, como validado, você precisa de coisas para você ser aceito, você precisa falar uma coisa certa no lugar certo, você fala uma besteira, daqui a pouco você fica se sentindo mal, se sentindo... tiram sarro de você, ou não sei o que lá, ou se você não tem uma roupa para ir numa certa festa, você não vai, ou sabe, esse tipo de coisa que vai adoecendo a alma de qualquer ser humano com alma, que vai deixando a pessoa triste, a pessoa impotente, a pessoa com a estima lá embaixo, não dá nem pra falar autoestima, é a baixa estima total, cara, que tem que viver a base de antidepressivo, que tem que viver a base de ansiedade, com remédio contra a ansiedade, porque a ânsia é essa, a ânsia de não conseguir, de não ser bom o suficiente, de não arranjar um emprego, de não pagar as contas, porque as contas extrapolou para ir comer num restaurante caro, para comprar uma roupa cara, um celular que é um absurdo de caro. Quem sobrevive? Quem vai sobreviver nesse mundo louco, gente? E é setembro amarelo cada vez mais, pessoas com depressão, com ansiedade, com tendências suicidas, é óbvio. Porque é isso que o mundo alimenta dentro de você, essa angústia de ser, que para você ser, você precisa ser mais do que você consegue ser, cara. Que maluquice é essa? E é isso que Jesus quer salvar a gente, mano. O poder para a salvação de Deus é no Evangelho, é na simplicidade, é na inversão de valores, é na desistência do mundo. Desista do sistema desse mundo, assim como Jesus desistiu desde sempre. Ele não desistiu porque ele não conseguia, ele desistiu porque ele sabe que não é sobre isso. Não é sobre isso. Ser você, ser legitimado, ter o seu valor, não é andar conforme o mundo, cara. Como é que eu posso olhar para uma favela hoje, o molequinho, que para ele se sentir valorizado, ele precisa comprar aquelas roupas, é compreensível, é óbvio. Mas como que eu posso olhar para milhões de pessoas no Brasil
que vivem essa realidade, que só são valorizadas porque elas têm alguma coisa, tem que mostrar ainda que tem. Como é que eu posso olhar para essas pessoas, sabendo a realidade delas, que diante da sociedade elas realmente não têm o poder aquisitivo, e falar que elas não têm valor? Milhões de pessoas não têm um valor real como ser humano. Eu olho para essas pessoas e vejo o verdadeiro valor delas, cara. Que é o valor do amor, da generosidade, da ajuda mútua, do amparo, sabe? Da solidariedade que eles têm um pelo outro sempre. Da amizade verdadeira, do ouvir, de você simplesmente ter uma conversa boa com alguém e a pessoa te escutar. Isso que é mais valioso, é muito mais valioso do que aquela pessoa, talvez, arrogante, que nunca te escuta, que sempre é sobre ela. O que é valioso para o mundo e o que é realmente valioso no coração de um ser humano, cara? É isso que Jesus quer mostrar. A simplicidade do evangelho é essa. É o inverso. É o poder para a salvação do próprio eu. E é disso que nós não devemos nos envergonhar. Não só Paulo, mas eu e você. Nós não devemos nos envergonhar de chegar num lugar e ser simples. Não fazer questão de elaborações, tá ligado? Ser espontâneo, chegar e falar e ouvir a pessoa e ser aberto à pessoa, não se envergonhar com a sua própria simplicidade, cara. Isso é muito mais difícil. É por isso que Paulo deixa claro, eu não me envergonho disso, que eu tenho fé na salvação. Se eu não tivesse essa fé, eu talvez me envergonharia. Mas ele deixa muito claro, e a gente vai ver nos próximos capítulos, nos próximos detalhes, o porquê cada vez mais disso, dessa salvação. Próximo vídeo a gente vai falar no tema polêmico, então se você gostou aí, curte, não esquece de assistir o próximo, já quiser assinar, se inscrever, ativar o sininho, já faça isso, que no próximo vídeo a gente vai falar principalmente sobre os gays. Infelizmente é um debate aí que a gente não pode evitar de falar aqui na internet, porque é uma coisa que mexe com a vida de muitas pessoas, tá? Então, espero que você tenha gostado. Compartilha com alguém que você acha que esse vídeo possa ajudar. E tamo junto. É nóis!